Olá, meninos, boa tarde. No último videoaula, eu parei a equação, né, de Torricelli. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela, aplicando realmente valores na equação, assim como vocês me pediram. Então, eu vou passar um probleminha aqui e a gente vai desenvolvendo ele, tá bom? Então, olha só, eu peguei esse probleminha aqui e ele fala para nós o seguinte: determine a aceleração de um veículo que, partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora depois de percorrer 30 metros. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é anotar aqui a nossa equação, né? E ela nos fala o seguinte: v ao quadrado é igual a v inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, tá? A nossa velocidade era de quanto? Inicial ali, o total, o finalzinho dela. 30 metros ao quadrado, tá? Que eu peguei aqui. Beleza. Eu tinha velocidade inicial? Não. Então, eu vou colocar 0 ao quadrado, vai ser 0. Mais o 2, que já era a nossa equação, vezes a aceleração que eu quero saber, né? Lá em cima, aqui. Então, eu vou colocar o A, vezes o 30, que vai ser 30 metros deslocados. 30 vezes 30, 900. Igual. O zero, eu não vou contar ele. 2 vezes A, 2A. 2A vezes 30, 60A. O A estava multiplicando, passa dividindo. 900 dividido por 60 vão ser 15 metros por segundo ao quadrado. Então, é a nossa letra B, tá? Vamos ver também um pouquinho aqui, olha, sobre a noção sobre os vetores e a composição dos movimentos, né? Então, eu falei com vocês um pouquinho. Quando os dois carros estão na mesma direção, eu consigo ver a quantidade de movimentos que eles têm. Por exemplo, aqui o carro A, vamos contar aqui pelos tracinhos. Ele tem 3 tracinhos, a mesma quantidade do carro vermelho. Na outra figura, nós temos o carro azul com 3 tracinhos, olha, 1, 2, 3. Já o vermelho, ele desloca um pouco mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pensar que seria a velocidade dele. E aqui no azul, no último, eu já tenho eles em quê? Em direções, em sentidos diferentes. Então, ele está descendo, deslocando 3, e o azul está subindo, deslocando 3 também. Aí, nós vamos calcular agora essas trajetórias, tá? Então, primeiro, eu tenho aqui o do barco. Vamos dar valores ali. Eu tenho um barco e ele está se movimentando a favor da correnteza. Então, a equação que ele nos dá é a seguinte: VR é igual a VB, que é a velocidade do barco, mais a velocidade da correnteza. Então, por exemplo, se eu falo que esse barco está com uma velocidade de 40 e a correnteza 60, vamos somar as duas aqui, então. Mas o barco, como disse no probleminha ali, ele está a favor da correnteza. Ou seja, eles estão no mesmo sentido. Eu vou ter aqui o meu barquinho.
a direção dele está para cá e a minha correnteza também está para cá. Então, por isso, eu somei o 40 do meu barquinho mais os 60 da minha correnteza, tá bom? Agora, nós temos lá na página 63, o barco, ele está contra a correnteza. Barco contra a correnteza. Então, o que vai acontecer? O meu barco está vindo para cá. E a minha correnteza, ela puxa para cá. Então, a equação, ela já vai ter um sentido diferente. Velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Então, eu vou colocar aqui, eu vou manter os valores, tá? Velocidade do barco, 40, menos a velocidade da correnteza, 60. Então, eu vou ter uma correnteza de menos 20. Tranquilo? Agora, eu vou ter uma velocidade perpendicular. Como assim perpendicular? Vai me lembrar um ângulo de 90 graus. Prestem bem atenção. O barco, ele está aqui e ele vai em linha reta, tá? Porém, a correnteza, ela está vindo assim, ó. Então, o que nós vamos fazer? Se eu traçar uma reta, virou um ângulo de 90 graus. E nós sabemos que vira, se eu traçar aqui, ó, tracejar pontilhados entre as duas retas e traçar uma diagonal, nós caímos no Teorema de Pitágoras, que nada mais é que essa equação aqui embaixo. Então, eu vou dar valores e nós vamos resolver essa atividade. Então, eu tenho aqui o meu barco, e o meu barco, ele está se movendo para cima, tá? E as águas do rio, a correnteza, elas estão vindo assim. Então, com um vetor na horizontal. Então, veja só. Eu tenho a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Vou traçar Vou tracejar essas linhas, tá? Eu prolonguei, na verdade, as duas retas. E agora, eu vou traçar uma diagonal entre elas. É o meu vetor resultante. Então, olha só, se eu isolo esse pedacinho aqui, não me dá um triângulo retângulo? O mesmo acontece com o pedacinho de cá. E pelo teorema do triângulo retângulo, nós temos velocidade resultante ao quadrado é igual à soma dos catetos. Então, VB ao quadrado mais VC, que é a velocidade da correnteza. Vamos dar valores. Vou manter aqueles mesmos valores, tá? 40 do barco ao quadrado mais 60 da correnteza ao quadrado. Então, olha só. 40 vezes 40, 1.600, mais 60 vezes 60, 3.600. 1.600 mais 3.600, 5.200, tá bom? Então, meninos,
eu fiz essa revisão com vocês, que vocês pediram, né? E na próxima semana, na nossa próxima quinta-feira, nós vamos ter um exercício avaliativo. Serão 7 questões, valendo aproximadamente 3 pontos, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me pedir novamente essa revisão, tá? Eu faço. E eu vou disponibilizar uma lista de atividades para vocês. Essa lista, ela vai ser avaliada também. Eu vou postar ela amanhã. Aí vocês vão ter até segunda-feira. Na segunda, vocês vão me devolver essa lista. Eu vou corrigir, dando o resultado, pra gente ver se tem mais alguma dúvida ou não para o nosso exercício na quinta, combinado?